Boa tarde, meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho de campo magnético? Bom, nós temos duas formas de criarmos um campo magnético, de termos um campo magnético, né? Um é através de uma corrente percorrendo um fio, aí nós vamos ter um campo magnético criado por esse fio que está sendo percorrido uma corrente. Temos também os campos magnéticos produzidos por materiais que têm conhecidos como ímãs permanentes. Esses materiais, os campos magnéticos dos elétrons, se somam para produzir um campo magnético no espaço que cerca o material. É por isso que um ímã permanente possui um campo magnético permanente. Porém, aqui, né, nós demos dois exemplos de campo magnético, são campos magnéticos conservativos. Nós temos também o campo magnético, uma terceira forma, né, que é o campo magnético não conservativo, que é através da variação do fluxo elétrico, que gera um campo magnético. E o contrário também existe, a variação do fluxo magnético, do fluxo elétrico, criando um campo magnético. Estes campos elétricos e magnéticos, devido à variação do fluxo do outro, são campos não conservativos e que a gente vai estudar mais à frente. Então, aqui, além dessas duas formas, nós temos essa terceira forma, que é a variação do fluxo elétrico, criando um campo magnético. Como que foi definido o campo magnético? Primeiro, foi colocado uma região que contém um campo magnético, lançado partículas com velocidade, elétrons com uma determinada velocidade, e medindo a força que esses elétrons estavam sujeitos quando eles entravam nessa região com campo magnético. Com isso, foi possível definir o campo magnético, e foi visto também que é uma grandeza vetorial, porque dependendo do ângulo que a velocidade da partícula fazia com o campo magnético, a força resultava em zero ou diferente de zero. Aí notou-se o quê? Quando lançava-se elétrons, ou uma partícula carregada, com uma velocidade na mesma direção do campo magnético, a força era zero. À medida que ia aumentando o ângulo, a força ia aumentando. Quando a velocidade era perpendicular ao campo magnético, nós encontramos uma força máxima. Então, com esses dados, pôde-se, então, ver que a força magnética ela é um resultado de um produto vetorial entre o vetor velocidade da partícula com o vetor campo magnético. Observe que V vetorial B, qual é o módulo? Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo entre os dois. Se o ângulo for zero ou 180, seno de zero é zero, seno de 180 é zero, força igual a zero. O sentido dessa força foi observado também que depende do sinal da carga. Se for um elétron, você vai ter o resultado desse produto vetorial, V vetorial B, dando a força em uma determinada direção e sentido. Se a carga for negativa, como o elétron, muda-se o sentido dessa força, permanecendo na mesma direção. Ou seja, nós vamos ter que usar a regra da mão direita, onde a gente estende os dedos, os 4 dedos na direção do primeiro vetor, que é a velocidade, fecha na direção do segundo vetor, que é o campo magnético, para onde apontar o seu polegar é a força. V vetorial B me dá essa força. Se a carga for negativa, a força inverte o sentido. O vetor força é perpendicular ao plano que contém o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Logo, é perpendicular aos dois vetores. Isso vem lá da geometria analítica. Alguns valores de campos magnéticos para a gente ter uma noção de intensidade. Na superfície de uma estrela de nêutrons é 10 a 8 Tesla. Perto de um ímã pequeno, 10 a menos 2 Tesla. Na superfície da Terra, 10 a menos 4 Tesla. No espaço, 10 a menos 10 Tesla. Em uma sala magneticamente blindada, 10 a menos 14 Tesla. Ou seja, Tesla é a unidade do campo magnético no sistema internacional.
onde um Tesla é Newton por Coulomb vezes metro por segundo. Um Tesla é igual a 10 a 4 Gauss. Gauss é uma outra unidade de campo magnético, só que é uma unidade que não está no sistema internacional, mas também é muito usada. As linhas do campo magnético, vocês lembram lá das linhas do campo elétrico? Elas saíam das cargas positivas e entravam nas cargas negativas. Tínhamos linhas de campo entrando nas negativas e saindo das positivas, das cargas positivas. Aqui nós temos, foi denominado Polo Norte, as linhas saindo, e Polo Sul, as linhas entrando. Então, em um ímã, se nós pegarmos o ímã, nós teríamos essa forma aqui das linhas de campo magnético. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então, um polo norte atrai um polo sul. Campos cruzados. Aqui, olha, foi um experimento usado por Thomson, onde ele pôde medir, né, a razão entre a massa e a carga do elétron. Se não tiver campo elétrico nem campo magnético, os elétrons que forem expelidos desse filamento vão passar por esse orifício e vão atingir uma tela onde vai ter um ponto luminoso. Então, aqui seria um elétron sem nenhuma força elétrica ou magnética aplicados a ele. Se nós ligarmos aqui essas placas metálicas a uma fonte, nós vamos ter uma placa positiva e uma placa negativa, tipo a de um capacitor. Logo, vamos ter campo elétrico entre as placas. O campo elétrico saindo da positiva e entrando na negativa. Sem o campo magnético, somente com o campo elétrico, estes elétrons que vão passar por esse filamento vão ter um deslocamento para cima. Vão ser defletidos para cima. Por quê? O campo está para baixo, força elétrica é igual a carga vezes o campo, carga negativa do elétron, a força vai ser contrária ao campo, então vai empurrar o elétron para cima. Ligando-se um campo magnético, a gente sabe que a força sobre a partícula é em movimento. Como que seria? O campo magnético, se o campo magnético estiver entrando, a força vai ser V, vetorial B, teria uma força para cima, como é o elétron, a força vai ser para baixo. Então, o campo, só com o campo magnético, seria defletido para baixo. Então, quer dizer que, quando essas duas forças, elétrica e magnética, tiverem o mesmo módulo, o elétron vai passar como se não tivesse nenhuma força aplicada a ele e vai atingir o mesmo ponto que ele atingiu anteriormente, quando os dois campos estavam desligados. Então, os campos cruzados são esses campos elétrico e magnéticos perpendiculares, ou seja, nós temos campo elétrico e o campo magnético entrando na página. Vão ter forças puxando o elétron para cima, que é a força elétrica, e força puxando o elétron para baixo, que é a força magnética. Essas duas forças iguais, nós vamos ter o elétron se movimentando em linha reta. Então, igualando aqui essas duas forças, que Thomson foi controlando a intensidade do campo elétrico e do campo magnético até encontrar esse equilíbrio, pôde-se ver que, quando as duas forças são iguais, a velocidade é o campo elétrico sobre o campo magnético. Lá no capítulo de campo elétrico, quando a gente estudou somente essa deflexão devido à força elétrica, a gente encontrou uma expressão para o ΔY, né? Onde, usando aquela expressão e substituindo a velocidade por E sobre B, a gente pode encontrar a relação da massa sobre a carga, que vai ser B ao quadrado, L ao quadrado, sobre 2YE. Onde V é a velocidade da partícula, M é a massa da partícula,
Q é a carga da partícula e L é o comprimento aqui dessa placa, onde está atuando o campo elétrico e o campo magnético. Campos cruzados e o efeito Hall. Aqui nós temos novamente os campos cruzados, que vamos ter um campo magnético e um campo elétrico perpendicular. A diferença é que esse campo elétrico ele vai surgir devido à atuação do campo magnético nessa placa. Então nós temos inicialmente aqui uma corrente em uma fita, uma placa metálica. A corrente está entrando aqui, a velocidade de deriva é o contrário do sentido da corrente. Então, a velocidade de deriva, V, vetorial B, que está entrando na página, nós teríamos uma força para a esquerda. Como a carga é negativa, a força vai estar para a direita. Então, nós vamos ter aqui, se essa placa percorrendo corrente nesse sentido, com o campo magnético nessa direção e sentido, vai fazer com que os elétrons fluam para o lado direito. Eles fluindo para o lado direito, vão ficar os prótons de um lado e os elétrons do outro. Então, vou ter essa polarização. Tendo essa polarização, o que nós teremos? Um campo elétrico nessa placa. Então, devido a essa força magnética que faz com que os elétrons se movimentem, eles vão ser polarizados aqui, positivo e negativo, fazendo surgir um campo elétrico que vai do positivo para o negativo. Então, nós vamos ter aqui uma força magnética puxando os elétrons para o lado e uma força elétrica que vai estar puxando os elétrons para o outro. Lembre que a carga é negativa, então a força vai ser contrária ao campo elétrico. Até chegar ao equilíbrio das forças, em que os elétrons agora vão passar através dessa fita, sem haver nenhuma deflexão quando essas forças forem iguais. Usando esse experimento aqui, que Hall elaborou, pôde-se encontrar, né, o número de cargas por unidade de volume, que é BIVLE, onde esse L aqui é a área sobre essa distância aqui. Que área? A área da seção ao qual a carga está fluindo. A seção desse fio aqui. Dessa placa. Pense nessa placa aqui com uma certa dimensão. Agora, quando nós colocamos uma partícula carregada na presença de um campo magnético, a força que surge sobre ela não vai acelerar, não vai mudar o módulo da velocidade, vai fazer com que a direção e o sentido mude. Então, nesse exemplo aqui, olha, que foi dado, que são elétrons circulando em uma câmara que contém uma pequena quantidade de gás. Esses elétrons, quando circulam, eles vão deixar uma trajetória dentro do gás. Nessa câmara tem um campo magnético uniforme que aponta para fora da tela. A força magnética para o centro do anel. Então, imagine aqui, olha, é lançado um elétron aqui. Tem uma velocidade, foi lançado, tem uma velocidade, vai penetrar nessa região que contém um campo magnético que está para fora. Aponta para fora dessa tela. Bom, se você fizer a regra da mão direita, V vetorial B daria uma força perpendicular, mas apontando para fora, radialmente para fora. Como é um elétron, muda o sentido, vai apontar para dentro. Então, em cada pedacinho aqui dessa trajetória, vai ter essa força, né? Você vai fazendo
a regra da mão direita e vai vendo que nós teremos sempre uma força apontando para o centro, que é a força magnética. A velocidade perpendicular à força magnética, perpendicular ao campo que está saindo da página. Bom, já que essa força sempre aponta para o centro, é uma força centrípeta. E não tem nenhuma outra força aplicada, né? Porque a força centrípeta é a força resultante na direção radial. Então, nós temos que a única força aqui seria a força magnética, que é a própria centrípeta, e a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. O módulo dessa força magnética é QV vetorial B. Como o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus, sendo de 90 igual a 1, temos o módulo QVB igual a mv ao quadrado sobre r. Dessa forma, a gente consegue encontrar o raio dessa trajetória. O período vai ser essa distância percorrida sobre o tempo, né? A velocidade, né, da partícula vai ser a distância percorrida sobre o tempo. O tempo é o período, a distância 2πr. Então, nós passamos o período para o lado e a velocidade para cá, nós encontramos 2πr sobre v, vai ser o período do tempo de uma volta completa, que vai ter essa expressão. A frequência é o inverso do período, e a frequência angular é 2πf. Então, com isso, usando a força centrípeta, né? Força resultante na direção radial igual a massa vezes a aceleração centrípeta igual a v ao quadrado sobre r, a gente consegue achar o raio dessa trajetória dessa partícula. Agora, nesse exemplo aqui, a velocidade estava perpendicular ao campo magnético. E se a velocidade estivesse fazendo um ângulo com o campo magnético, como que ficaria? Imagine que nós temos um campo magnético nessa direção, vertical para cima. É lançada uma partícula, nesse caso aqui essa partícula é positiva, com a velocidade fazendo um determinado ângulo com o campo magnético. Então, nós vamos ter uma componente da velocidade que vai estar paralela ao campo. Essa componente da velocidade é uma parte da velocidade que a partícula já existia, que vai, como não tem nenhuma força para acelerar ou desacelerar, você vai ter uma componente da velocidade constante que vai ser a responsável só para este movimento na vertical. A outra componente da velocidade, que é perpendicular ao campo magnético, é que vai ser a responsável pelo movimento circular. Então, a combinação desses dois movimentos, do movimento circular, devido à força magnética, que, combinada com a componente da velocidade perpendicular ao campo magnético, me dá o movimento circular, combinado com esse deslocamento na vertical, vai fazer com que a partícula tenha um movimento helicoidal. Observe que o tempo que a partícula gasta para fazer essa volta completa, ela sai de uma certa posição aqui, ela não vai dar essa volta completa e voltar à mesma posição, mas ela vai dar essa volta completa e voltar a uma posição mais acima. Então, o tempo que a partícula gasta para se deslocar de uma espiral até a outra é o tempo que ela gasta para dar uma volta completa. Essa distância que é entre uma espiral e outra, a gente está chamando de P, de passo. O passo, ele vai depender de quem? Da componente paralela ao campo magnético. Então, da velocidade. Então, a componente da velocidade paralela ao campo magnético é igual ao passo dividido pelo período. Logo, o passo, essa distância, vai ser a componente paralela ao campo vezes o período. E o período a gente acha usando essa fórmula aqui, só que usando a componente da velocidade que é perpendicular ao campo magnético. Ciclotrons e sincrotron eu vou falar depois, tá certo? Para não ficar muito estendido.
vamos falar agora sobre a força magnética em um fio percorrido por corrente. Então, nós vimos que uma partícula com uma certa velocidade, na hora que penetra em uma região com campo magnético, essa partícula vai ter uma força atuando sobre ela, que é a força magnética. Agora, o que é uma corrente? Não são partículas em movimento? Então, para cada partícula em movimento aqui, olha, no fio, nós vamos ter uma forcinha aplicada a ela, que vai me resultar numa força aplicada ao fio. Então, nós temos um fio aqui que não está passando corrente nenhuma e está na presença de um campo magnético. Observem que esse campo magnético é um campo magnético externo. Nós não estamos falando ainda no campo magnético produzido por esse fio passando corrente. Vai ser no próximo capítulo, tá? Então, um fio passando corrente na presença de um campo magnético externo. Fio sem corrente, não existe nenhuma força sobre o fio. Fio passando uma corrente nesse sentido, vamos fazer a regra da mão direita, L, no sentido da corrente, vetorial B, que está saindo, vai me dar uma força para a direita, fazendo que o fio sofra uma força para a direita. Se nós invertermos o sentido da corrente, mantendo o sentido do campo o mesmo que o anterior, nós vamos ter uma força no sentido contrário. Agora, qual é a expressão para essa força? Eu falei, mas vamos demonstrar aqui agora. Essa força é IL vetorial B, onde o vetor L vai ter o mesmo sentido e direção da corrente. Por isso que nesse exemplo anterior aqui eu apontei meus dedos na direção da corrente, vetorial campo magnético, dando a força para a direita. Mas como chegar a essa expressão? Bom, eu sei que a força é QV vetorial B, que é Q, velocidade deriva, campo magnético, seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Só que a carga eu sei que é a corrente vezes o tempo, e o tempo é distância percorrida aqui, L, sobre a velocidade de deriva. V é igual a ΔX sobre ΔT, para a velocidade média. Só que como essa velocidade deriva é constante, ela é a própria velocidade média, então eu posso usar essa expressão. Então, eu posso isolar o T e vou ter deslocamento sobre a velocidade. Vou substituir essa expressão no lugar da carga aqui, que está aqui. Tem o VD aqui, cancela VD com VD, vou ter ILB seno de 90, porque nesse exemplo aqui a gente está usando o campo perpendicular ao fio. Daí ILB. Só que num caso mais geral, nós podemos colocar o produto vetorial, que é L vetorial B, que é o que nós tínhamos lá também, V vetorial B, né? Onde L é um vetor de módulo L na direção do fio e no sentido convencional da corrente. Agora, se o campo magnético não for constante ao longo do fio, nós vamos ter que calcular o infinitesimal da força aqui. Então, para saber a força ao longo desse comprimento L, sobre esse fio de comprimento L, se o campo variar ao longo do comprimento, a gente vai ter que usar dFB igual IDL vetorial B, onde para cada DL eu vou ter uma expressão de B que vai estar dependendo de L. Então, nós vamos ter que integrar dos dois lados para poder saber a força total aqui. Se o fio não for retilíneo, né, for um fio curvo, nós também teremos que usar essa expressão. Então, essa daqui, IL vetorial B, do jeito que está, é só se o fio for retilíneo e se o campo não estiver variando com o comprimento do fio. Inclusive, no exercício, no outro vídeo que eu resolvi exercícios, eu considerei um campo magnético variando ao longo do comprimento fio e resolvi para vocês, tá? Torque.
Imagine que nós tenhamos uma espira, nesse caso aqui, essa espira retangular, ela está passando uma corrente, não está aparecendo aqui, mas ela está ligada aqui, e tem uma corrente circulando nessa espira. A gente coloca essa corrente na presença de um campo magnético. O que é que vai acontecer? Do jeito que está colocada essa corrente, essa espira, nós vamos ter uma força para baixo, uma força para cima. Lembra que força é igual a IL vetorial B. Então, eu vou ter aqui L, B, que está para lá, dá uma força para baixo. Do outro lado, L, B, vai dar uma força para cima. Desse lado aqui e desse lado aqui não vai ter força, porque B está no mesmo sentido da corrente, logo está no mesmo sentido de L, a força é igual a zero. A soma vetorial das forças aplicadas a essa espira é zero. Mas se você olhar, o torque não é zero. A força da esquerda vai fazer com que gire no sentido horário e essa outra força vai fazer também que gire no sentido horário. Então, essas duas forças, a resultante é zero, mas a resultante do torque não é zero. Então, analisando esse torque resultante, a gente sabe que torque é R vetorial F. Qual é a força? A força vai ser IL, que nós estamos chamando aqui de comprimento A, e LB seno do ângulo. Então, IAB, nesse caso anterior, seria seno de 90. Mas enquanto ela está girando, o ângulo vai variando. O campo magnético e o raio, distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Se eu estou chamando esse lado aqui de B, vai ser B sobre 2, seno do ângulo. Torque devido a um lado, torque devido a outro lado, temos aqui o torque resultante. Então, o torque resultante, se eu olhar bem, Azinho vezes Bzinho é igual à área interna aqui da nossa espira. Então, vamos escrever aqui, N é o número de espiras, se nós tivermos N espiras aqui, bem juntinhas, vezes a corrente, vezes a área interna, vezes B seno do ângulo. Esse é o torque interno. Essa quantidade NIA é a definição, é o valor do módulo do dipolo elétrico. Então, nós podemos colocar que torque é igual ao vetor dipolo vezes B seno do ângulo. Módulo do dipolo, módulo de B, seno do ângulo. Esse A aqui é a área da espira, como eu falei com vocês. O vetor A é um vetor perpendicular a essa área. Então, esse vetor momento de dipolo aqui vai ser perpendicular à área, porque vai estar na mesma direção e sentido do vetor área. Então, se você imaginar a espira girando, nós vamos ter aqui um vetor dipolo perpendicular à área. Então, nós temos a espira, à medida que ela vai girando, nós temos um vetor que é perpendicular, que vai estar fazendo um ângulo com o campo magnético. É muito mais fácil a gente analisar o torque em função do momento de dipolo do que analisar lado a lado dessa força, porque a gente pode expressar que o torque é igual a μ, que é o momento de dipolo magnético, NA, vetorial B. A energia potencial desse dipolo, ele tem, como no caso do dipolo elétrico, um dipolo magnético submetido a um campo magnético externo tem uma energia que depende da orientação relativa entre o momento magnético dipolar e o campo magnético. Então, o torque é o produto vetorial, a energia potencial vai ser o produto escalar. Lembra que energia é um escalar. Então, nós temos aqui μ escalar B, onde, quando esse momento de dipolo estiver fazendo um ângulo de 0 graus com B, nós vamos ter o valor mínimo da energia, que vai ser menos μB.
Quando esse ângulo aqui, quando Mi estiver fazendo um ângulo de 180 graus com o campo magnético, nós vamos ter uma energia potencial máxima, mais MiB. Então, ele vai ter valores entre menos MiB e mais MiB. Resolvi também exercícios usando o torque no outro vídeo, tá? Bom, por hoje é só. Nós encerramos. Espero que eu tenha sido clara e ao mesmo tempo rápida, ou rápida e ao mesmo tempo clara. Aguardo comentários e perguntas. Um grande beijo, fiquem com Deus, tá?